Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou resolver os exercícios de cálculo 1 que foi dado na prova do segundo semestre de 2020 no curso de automação industrial da FATEC. A primeira questão é pedido para construir um gráfico de um período da função f de x é igual a 2 vezes cosseno de x. Também pede a imagem, o domínio e o período dessa função. Vamos começar pelo domínio, né? O domínio é todos os valores possíveis de x, né, para essa função. E nesse caso, todos os valores possíveis é todo o conjunto real, né? O período para funções trigonométricas, seno, cosseno, o período é uma volta completa, né, do círculo trigonométrico, que neste caso a gente começa aqui com 90 graus, que é π sobre 2, depois π, que é 180, 3π sobre 2, e no final aqui 2π ou zero, né? Que aí deu a volta completa. Então, o período nesse caso é 2π. A imagem é todos os valores, o valor máximo e mínimo de y, né? Que é o valor de f possível. Então, a gente vai calcular os valores de f de 0, f de 90, que é π sobre 2, f de π e f de 3π sobre 2. O f de 0, quando o ângulo alfa dá zero aqui, esse ponto P vai estar exatamente aqui no 1, 0, né? Então, o cosseno é o valor de x aqui, né? A projeção do ponto P no eixo x. Então, nesse caso, vai ser 1 vezes 2, né? O cosseno dá 1, 1 vezes 2, 2. Já no caso de π sobre 2, a projeção desse ponto no eixo x vai dar zero. Então é zero. De π vai dar menos 1 vezes 2 dá menos 2. E de 3π sobre 2 também vai dar zero, né? A projeção desse ponto no eixo x dá zero. Então, a imagem é o valor máximo e mínimo. Então, a gente tem um conjunto que é menos 2 e 2. Ok. Agora, a gente já consegue desenhar o gráfico. A gente vai fazer um eixo x aqui. O eixo y. O valor máximo de y que pode dar é menos 2 e 2. E vamos dividir em 4 pedaços aqui, que vai ser π sobre 2, né? Que é 90. Depois π, 180. 3π sobre 2 e 2π. Aí vai dar o período completo. Para f de 0 a gente sabe que é 2. Então, o gráfico começa aqui. Para f de π sobre 2 vai dar 0. Ele passa por esse ponto. Depois, para f de π vai dar menos 2. Então, a gente vai ter outro ponto aqui. Depois ele volta para o zero. 3π sobre 2 ele volta para o zero. E por último, em 2π ele vai voltar para 2. Então vamos desenhar aqui.
ele vai voltar para 2. Então são os pontos que agora a gente consegue desenhar o gráfico. Deixa eu só deixar mais bonitinho aqui. Agora vamos tentar desenhar uma senoide aqui, né? O formato de uma senoide. Que essa caneta vai ser bem difícil. Mais ou menos isso. O formato de uma senoide, que começa em 0 e termina em 2π. Esse é o primeiro exercício, né? Agora vamos para o exercício 2. O exercício 2, ele pediu para calcular o limite, né, da função, dessa função aqui, né, raiz de x menos a sobre x menos a quadrado. E quando x tende a elevado ao quadrado. Nesse caso, se a gente substituir, né, sendo que a é diferente de zero, x maior que zero, e x menos a ao quadrado também diferente de zero, quando x tende ao quadrado, a gente substituindo, a gente vai ver que vai dar zero sobre zero. Então é uma indeterminação. Nesse caso, a gente não pode substituir direto. Isso dá uma indeterminação. Então a gente vai ter que trabalhar essa equação, essa divisão, para a gente conseguir substituir o x por a quadrado. Então o que a gente pode fazer nessa função? Então a gente vai copiar aqui o limite de x tendendo a ao quadrado de raiz de x menos a sobre x menos a quadrado. A gente vai multiplicar o primeiro termo aqui pelo conjugado dele para tirar essa raiz. Então o objetivo aqui é a gente eliminar essa raiz. E vamos ver o que dá. O limite de x tendendo a ao quadrado de raiz de x menos a sobre x menos a quadrado. Esse caso aqui eu já vou fazer a conta direto. Que aqui embaixo a gente tem raiz de x mais a. Em cima vai dar raiz de x vezes raiz de x, vai dar raiz de x ao quadrado, que vai dar o próprio x. Raiz de x vezes a vai dar mais a raiz de x, depois menos a raiz de x, e por último menos a quadrado. Aqui a gente consegue eliminar essa aqui com essa aqui. E o que vai sobrar? X menos a ao quadrado sobre x menos a ao quadrado vezes
raiz de x mais a. Nesse caso, a gente agora vai conseguir eliminar esse aqui com esse, e no final a gente vai ter só vai sobrar o limite de x tendendo a a ao quadrado, que vai ser 1 sobre raiz de x mais a. Agora a gente consegue substituir e vai dar raiz de a ao quadrado mais a. A gente consegue cortar esse 2 com essa raiz. E agora esse a sai para fora, vai ficar 1 sobre 2a. Pronto. Resolvido esse.